Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que alegria mais uma vez te encontrar para a nossa partilha da palavra aqui pela TV Kairos. Hoje, dia 10 de fevereiro, sábado. Sabemos que o sábado nós recordamos memória de Nossa Senhora, mas hoje nós temos uma memória de uma santa, uma virgem, ela, Santa Escolástica, que é irmã de São Bento, que é um dos baluartes nossa comunidade, da comunidade católica Kairos. O que são os baluartes? É aqueles santos, aquelas referências que nós temos para ajudar a construir o nosso carisma, espiritualmente falando, né? Que é uma referência para nós espiritual. E São Bento tem sido essa referência para nós, quando então o nosso fundador escolheu como um dos nossos baluartes São Bento, juntamente com Santa Maria Madalena e Santa Teresa de Calcutá. Eu ia falar Madre Teresa, né? Todo mundo conhece por Madre Teresa, mas é Santa Teresa de Calcutá, porque sai o Madre. E quem foi Santa Escolástica? Além de ser irmã de São Bento, um santo tão importante para a nossa igreja também, que fundou os mosteiros, né? Numa dinâmica comunitária, a irmã de São Bento, então, Escolástica, ela é responsável por criar a ordem feminina dos beneditinos. Mas antes mesmo do irmão criar a ordem beneditina, ela já tinha se consagrado a Deus, né? Já tinha feito o seu voto de castidade na sua adolescência, isso meados do século V, né? Então ela já tinha feito essa entrega e depois, inspirada pelo irmão, ela então funda a congregação feminina dos beneditinos. Eles quase não tinham muita relação, né? Não conseguiam se encontrar muito. Eles eram irmãos gêmeos, olha que bonito, né? Que bacana. Irmãos gêmeos. E quase não conseguiam se encontrar. E aí, quando eles se encontravam, que era uma vez por ano, eles ficavam horas, né? Em conversa, em partilha, em oração. E ali eles, de fato, viviam uma experiência profunda com Deus. E em um desses encontros, o último encontro que eles tiveram, Escolástica estava tão sedenta de estar com o irmão, de conversar com o irmão, de partilhar com o irmão, né? Com praticamente o seu fundador, vamos dizer assim, né? Ela então reza, faz uma oração, porque ao pedir para o irmão ficar para conversar, ele meio que ficou, não, eu tenho um monte de coisa para fazer. Aí ela fez uma oração fervorosa, pediu para Deus, Deus, permita que o meu irmão fica. E aí caiu uma grande chuva, uma grande tempestade, teve que ficar. Eles passaram a noite inteira. Só ao raiar do dia, o sol saiu e aí Bento com os seus filhos puderam voltar para o mosteiro. E ali, depois de alguns dias, né, Escolástica faleceu 40 dias antes do seu irmão falecer. Então, aqui mostra para nós que a experiência da intimidade com Deus, quando você tem uma intimidade com Deus, mesmo que seja irmão de sangue, né? Independentemente da distância que esteja, se estiver em intimidade com Deus, Deus de fato conduz aquilo que é para a vontade dele. Eles precisavam daquele diálogo naquela noite, naquela madrugada. Foi-se necessário, né? Porque é como se Deus já permitiu que eles se despedissem ali, né? Daquele encontro, para depois se encontrarem no céu. Fala um relato ainda que no dia que Santa Escolástica faleceu, Bento, quando recebeu a notícia, foi rezar e olhou para o céu e viu a alma da irmã, né, sentido céu, né, indo sentido ao céu. E ali louvou, agradeceu a Deus e mandou trazer o corpo da irmã para ser sepultado aonde mesmo ele já tinha preparado para ser sepultado. Então a intimidade com Deus, né, faz de fato nos orientar, cada um no seu lugar, para o mesmo propósito, porque o Espírito que age em nós é o mesmo. Então não criamos dificuldades, né? Se talvez a gente não consegue conversar com o outro, conversar como queríamos. Eu falo pela minha experiência, né? Pela minha experiência. Estou a praticamente 3.000 quilômetros da sede, da comunidade, lá no Pernambuco, né? Então, essa
distância não me faz estar distante do carisma. Eu posso ser Kairos aonde eu estiver. E é isso que a gente tem aprendido, tem experimentado. Tem tantos irmãos nossos, tem irmãos nossos nos Estados Unidos, em Portugal, na África, que continuam vivendo o carisma. Porque ser Kairos é ser manifestação do tempo da graça de Deus onde eu estiver. E nós aprendemos isso hoje com Santa Escolástica e São Bento. E pedimos que na sua memória, né, na memória de Santa Escolástica, ela nos ajude a viver um fervor a nossa oração, a nossa entrega a Deus. E o evangelho, então, desse sábado que nos propõe a reflexão é o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10, que vai dizer assim para nós. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando a seus discípulos para que distribuíssem, e eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos, e depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos. E Jesus os despediu, e subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmatuna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um relato conhecido para nós, embora com alguns elementos diferentes de quando nós pegamos lá em Marcos no capítulo 6, né? Lá no Marcos capítulo 6 fala mais dos 5 pães e 2 peixinhos, né? Que completa esse número 7. Aqui o número 7 está em voga somente nos pães. E por que tem esses 2 relatos? Alguns comentadores bíblicos, né, vão dizer assim que esse relato em específico que nós acabamos de ler no capítulo 8 de São Marcos, da multiplicação dos pães, se refere a uma mensagem destinada aos pagãos, né? Nós estamos vendo essa semana muitos relatos destinados aos pagãos, aos territórios pagãos, e aqui mais uma vez, para se confirmar que a graça de Deus, o convite para participar na mesa com o Senhor, na intimidade com Ele, não é somente para um povo eleito, para um povo escolhido, é para todos. Deus não faz distinção de ninguém. Não façam uma má interpretação. Né? Porque quando nós falamos da multiplicação dos pães, nós estamos falando de uma prefiguração. Tem aqui uma prefiguração, uma alusão à Eucaristia. Nós sabemos que tem toda uma preparação, né? Tem todo um preparatório que começa com as crianças começam com a catequese, mas se inicia lá na iniciação cristã no batismo, né? Com o batismo, depois se prepara para a Eucaristia. Tem toda uma preparação, né? Não é assim, vou lá e comungo e pronto, vou para uma igreja, comungo e pronto. Não, tem toda uma preparação, tanto intelectual quanto espiritual, de ter pelo menos um entendimento. É por isso que, a partir da idade da razão, que a igreja coloca 7 anos para as crianças, ali ela já começa a estar apta a entender, né? Então coloca-se ela para fazer o processo de catequese, para então fazer a experiência da primeira Eucaristia e depois, no outro processo, fazer o crisma, que é a confirmação do batismo. Mas olhando para esse texto, na prefiguração da Eucaristia, né? Talvez nós precisamos nos perguntar e nos questionar: será que a Eucaristia tem sido um milagre na minha vida também? Será que a Eucaristia tem saciado a minha fome de Deus verdadeiramente? Ou eu tenho vivido a Eucaristia de qualquer jeito, numa banalidade? Porque é Jesus que oferece para nós o pão da vida. E todos são convidados a esta mesa. Mesmo se talvez eu não comungo as espécies do pão e do vinho, mesmo se eu não comungo, todos são convidados à mesa do Senhor, porque Ele não faz distinção de ninguém. Ele não faz. E aqui vai se confirmar muito o apostolado de São Paulo, que São Paulo, o apostolado dele é voltado para a missão de trazer os gentios para a experiência na fé com Cristo. Então,
mesmo que ele foi contradito, vamos dizer assim, né? E aí ficou um pouco de tensão com os outros discípulos, né? Em relação a trazer os gentios para a fé. Mesmo assim, ele estava cumprindo a vontade daquilo que Deus queria para ele. Né? Às vezes a gente fica só permeado ali no ambiente nosso religioso, da igreja, né? Da comunidade, e esquece que tem outros ambientes que nós participamos, que lá também nós podemos ser testemunhas de Cristo. E essa testemunha é a partir da experiência que eu faço com Cristo, que me alimenta, que me dá vida, para que eu possa levar vida para outros lugares. Quanto mais eu faço experiência íntima com o Senhor, tanto da palavra, que é um alimento espiritual, tanto da Eucaristia, que também é um alimento para nós, embora tenha a matéria ali, é também um alimento mais salutar espiritualmente falando para a nossa vida, que alimenta a vida cristã, eu não posso reter em mim. É por isso que Jesus nos fala aqui, na partilha do pão, nessa multiplicação dos pães, que a providência de Deus acontece a partir daquele pouco que eu ofereço a Deus. Porque eu acredito e digo mais uma vez, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Às vezes você pode ver a situação que você está, financeira, ou até mesmo material, de coisas que você tem, e fala assim, mas eu tenho tão pouco. Mas se esse pouco que você tem, você consagra a Deus, você coloca à disposição de Deus, ao serviço dos irmãos, né, de modo particular, eu recebo tão pouquinho, mas eu ainda devolvo o meu dízimo, né, consagro ao Senhor. Dízimo é isso, eu consagro ao Senhor aquele pouquinho que eu tenho, mas eu consagro. Quando eu faço isso, eu também estou participando do grande milagre, que é a multiplicação, que a partir da experiência que Jesus tem, a multiplicação acontece a partir do sentimento, da experiência, da compaixão que brotou do coração de Jesus e que deve também acontecer no nosso. Então, se nós não estamos inclinados ainda a ajudar ou a viver essa espiritualidade eucarística diretamente ligada às relações que nós vivenciamos, experimentamos, de fato, talvez nós ainda não estamos comungando como deveríamos comungar, ou não estamos participando como deveríamos participar da experiência mais profunda e mística que é a Eucaristia, comungar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Jesus Cristo. Que essas palavras nos aprofunde ainda mais a essa experiência que é a Eucaristia e na próxima comunhão possamos ir como se fosse a primeira e a última Eucaristia de nossa vida e nossa história. Que o Senhor abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.